E nessa segunda parte é muito interessante porque a gente, a partir da base lá da Dorigueta e do Montano, a gente percebe como ela vai analisar esses novos movimentos sociais a partir da ideia da ação social, né, do acionismo, ou seja, da junção de pessoas que têm o mesmo interesse, e aí a partir dessa movimentação dessas pessoas cria-se um movimento social, que nada não é cria-se, né, porque o movimento social não nasce do nada, mas ele vai emergir a partir das demandas da sociedade. Então, qual é a grande questão aqui que vocês devem se atentar nesse texto? É o paradigma da ação social, né, no qual ela defende que é um paradigma mais participativo, ou seja, as pessoas são mais autônomas, livres, né, para fazerem a associação e para lutar pelos seus direitos. Haja visto que agora não é mais a discussão política, mas agora a discussão moral, a discussão mais cívica no plano da ética sobre como eu devo conquistar meus direitos. É a noção de dignidade aí, que aí é bem contraditória, a gente vai problematizar isso. Em oposição ao que ela chama de participação tutelada, que é quando eu tinha movimentos sociais ou partidos e sindicatos reivindicando direitos sociais para a população em geral. Ou seja, né, ela vai colocar como se os movimentos anteriores, né, principalmente entre a década de 30 até os anos 80, como movimentos sociais mais tutelados, enquanto na atualidade, dos anos 90 para cá, como movimentos sociais mais participativos. E aí que a gente vai fazer a crítica à GON, né, a forma como ela vai interpretar essa concepção. O cunho, né, de discussão elaborada por esses movimentos sociais. Primeiro porque no Brasil colônia, a discussão aqui não era sobre liberdade, né, diferente da colônia norte-americana, que hoje é os Estados Unidos, a nossa pauta de discussão aqui não era pela liberdade em relação à metrópole, né, não tinha um sentimento nacionalista no Brasil, né, essa história do patriotismo, ela vem muito da questão da república, né, de criar um povo, né, o Darcy Ribeiro, né, quando fala do povo brasileiro, ou o Buarque de Holanda também, quando vai discutir a nossa formação, né, o próprio Santos, né, também vai trazer essa discussão, eles vão apontar como o sentimento de povo, de nação aqui é muito frágil, porque a gente tem uma cultura patrimonialista muito forte de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Essa é uma cultura muito arraigada na nossa cultura, né? À toa que a gente luta tanto por representantes sociais, né? É o presidente, é o governador, é o prefeito, mas não é o povo que está direcionando as demandas coletivas. A gente tem muita necessidade do salvador. E isso se relaciona ao patrimonialista, a ideia de ver um pai salvar a nação, e que é impossível, né? Porque todo direito é conquistado por via de luta, né? E é uma luta política. E aí é que a GON, ela derrapa, né? Apesar de ser inteligentíssima, né? É uma referência, mas porque quando ela trata da visão, da análise dos movimentos sociais, colocando como novos movimentos, porque vão trazer essa pauta da ética, das virtudes, como uma pauta de liberdade, ela deixa de analisar que as lutas de classe social são uma luta por liberdade e autonomia, sim, mas para um outro sistema, apesar de muitas vezes elas não conseguirem, né, essas lutas mais de esquerda, saírem do que o próprio Antunes diz, do lugar comum, do próprio capital. Ou seja, eu não consigo, haja vista a alienação, sair de uma concepção de mundo para além do capital. As minhas pautas reivindicatórias, elas continuam sendo dentro do capitalismo. Por isso que eu peço a redução da jornada de trabalho e não da exploração da jornada. Eu peço o aumento de salário ou benefícios para além do salário e não a igualdade, né, dos meios de produção. É esse o desafio que está posto. E aí que a Gon chama de erros, né? Os erros porque a esquerda, ela tem necessidade dos líderes, porque a esquerda tem conflitos internos, né?
que na verdade todo movimento social tem. Mas o que é importante destacar é que esses movimentos sociais, novos e velhos, eles têm como padrão, né, têm como base essa cultura brasileira, que é uma cultura patrimonialista, ou seja, onde o bem pessoal, aliás, o interesse pessoal se sobrepõe ao bem público, e desde o nosso princípio a corrupção, que ela chama aqui até de jeitinho brasileiro, mas que nem é jeitinho brasileiro, são estratégias de corrupção dentro do meio público, que se refere também a esse aspecto patrimonial. Pois bem, nesse período, é tanto que no período do Brasil Império, as lutas pela cidadania, né? E aí cidadão, gente, não é aquele que tem direito, não. Cidadão é aquele que participa do bem público. O direito e o dever é consequência dessa cidadania. E cidadania, ela só pode existir com liberdade, certo? Não dá para pensar em cidadania sem liberdade. Elas caminham juntas. Por isso que quando a gente diz que o socialismo real ele não deu certo, é porque eu não rompi com o sistema do capital, que é diferente do capitalismo. Ou seja, eu não rompi com o sistema de desigualdade entre quem manda e quem obedece, né? Então, é esse sistema perverso, subjugador, que não se consegue eliminar, não porque ele é indestrutível, mas é porque existe todo, lembra das mediações, existe todo um complexo de complexos que são precisos ser desconstruídos para que a gente tenha uma emancipação humana e não só a emancipação política, né? E o erro das revoluções à esquerda, como Cuba, União Soviética, né, a própria Coreia, é porque eles não romperam com o sistema do capital, eles romperam politicamente, que é a emancipação política, mas não romperam a ponto de chegar a uma emancipação humana, que vai para além do político, vai para além do econômico, que vai para os princípios, para os valores, para a ética, certo? E aí é isso que a gente vai tensionar a partir daqui. Continuando, né? A Agon, e vocês viram que eu entrelacei um pouco com os capítulos anteriores, né? Da Dorigueta e do Montano. Apesar de estar cansada, estou muito empolgada com esse texto da Agon, porque ela possibilita que a gente pense como a ideologia ela está muito próxima da alienação. A alienação está alheio, né, à minha realidade. No caso, nós estamos todos alienados, certo? Mesmo assistente social que diz, eu tenho um projeto ético-político, você não está livre de ser alienado, porque a alienação é um estado de estranhamento em relação à realidade social. E se nós estamos no capital, significa que todos nós estamos estranhos à realidade social. Estranhos porque não tem a ver com doença, certo? O problema psicológico, a gente está alheio, estranho, porque nós não detemos os nossos meios de produção. Por exemplo, eu estou aqui gravando porque eu tenho um horário a cumprir, eu tenho um trabalho a ser exercido e esse trabalho vai ser trocado por salário. Ou seja, eu extraio uma mais-valia de mim mesma para lucro de outro, porque essa relação que se estabelece. E aí é que a educação ela também se torna uma mercadoria, porque há uma relação de estranhamento do próprio trabalho. Né? Por isso que a alienação ela perpassa todos os sistemas de produção. Todo modo de produção tem alienação. No caso, a alienação no capital é o fetiche da mercadoria, como se a mercadoria ela se produzisse por ela mesma. Né? Como se magicamente a mercadoria surgisse na minha frente, esse vestido, né? um lápis, por exemplo, ele surgisse do nada. E não é. Alguém deu valor a ele, quem deu? O trabalhador. Né? E a gente não percebe essa relação. Por isso que muitas vezes nossas reivindicações elas ficam muito rasteiras, muito nesse plano de melhorar a condição de vida e não mudar o sistema que está posto, porque é tão grande, é tão imperosa sobre a gente que a gente, para poder se libertar, precisa de um processo de reflexão, o que a gente pode chamar de praxis, né? Uma prática reflexiva,
ou quem conseguir, né, ir além, acatar, se quer sair do status quo e conseguir ir para uma outra dimensão, que é a dimensão da ética, né? Por isso que eu sempre digo em sala de aula para vocês que é a educação, né, a docência, as artes e a militância, que possibilita essa catarse, porque possibilita uma prática reflexiva. Vai ser sempre 100%? Óbvio que não, né? Porque ainda há o peso da estrutura, né? Ou seja, do capital, desse modo de produção sobre nós. E aí, trazendo a GOM, né? Agora que a gente deixou um pouco o marxismo de lado, vamos para a GOM mesmo, que interessa aqui na aula de hoje. É importante que ela já comece a destacar, né, como eu falei antes, mas ela só vai deixar claro lá no final do texto, a questão do paradigma. Ela está fazendo uma crítica aqui, gente, no sentido dela estar mostrando qual é o caminho que a cidadania foi construindo no Brasil. Então, ela aponta que, primeiro, a cidadania é uma forma de regular, né, direitos e deveres, porque eles estão relacionados, né, à própria concepção de cidadania. Cidadão é aquele que participa da coisa pública pelo bem de todos, e por isso ele tem direitos civis, políticos e sociais. Primeiro direito que o homem conquistou foi o direito de ir e vir, não é à toa. Ele estava lá preso no feudo, ele devia sua vida ao senhor feudal. Se ele saísse do feudo, ele morria. Por isso que ele tem que ter primeiro direito à liberdade, direito a ir e vir para poder vender sua força de trabalho. Só depois é que ele vai conquistar, já na Revolução Francesa e na Revolução Burguesa, né, na Revolução Industrial, o direito à participação. Mas não era qualquer pessoa que participava, eram pessoas que tinham no mínimo posses ou eram letradas, ou seja, uma pequena minoria, né, até redundante. Mas era uma minoria e era proposital. Por quê? Vejam só, a Revolução Francesa ela traz uma noção de liberdade e igualdade judicial, porque na prática essa não existia, né? A liberdade e igualdade era só jurídica, porque não tinha fraternidade. Como é que eu vou ser irmão de quem me explora? É uma primeira contradição desse sistema do capital. E aí também é muito interessante porque desde a Constituição do Estado de Direito, né? Lembram lá quando vocês viram Locke, Rousseau, né, o Hegel, Tocqueville, quando eles falam da questão do direito, e desde também dos clássicos, né? Lá no Platão, lá na Grécia Antiga, quando falam-se desses direitos, é sempre assim, o meu e o dos outros, ou seja, os individuais e os coletivos. A pauta também dos direitos humanos, da cidadania, ela passa muito por essa questão. O que é coletivo, que são mais direitos sociais, que muitas vezes no sistema do capital são transmutados ou entendidos como serviços, por exemplo, direito social à saúde, ao trabalho, à educação, assistência social, saneamento, cultura, esporte, né? Eles são vistos como serviços, ou seja, não é um direito humano, eu preciso comprar para acessá-los, né? Então, e diferente dos direitos civis e políticos, que os liberais capitalistas sempre lutaram. Porque se eu tenho liberdade de ir e vir, se eu posso participar e ter um status de igual, então não vou me rebelar, o resto basta eu correr atrás, né, que são direitos sociais. É por isso que os liberais e os neoliberais, eles defendem o Estado mínimo, porque se eu tiver, né, liberdade e igualdade para competir, então o resto eu corro atrás, não preciso o Estado me dar mais nada. Só que isso funciona num país que já tem um estado de bem-estar social, ou seja, que já viveu direitos sociais. No nosso caso, e no caso da América Latina, os países africanos, isso não convém. Por quê? Para que eu possa competir de igual, eu tenho que estar igual, né? Então, os liberais verdadeiros, eles também defendem igualdade de oportunidades. Eu tenho que ter um Estado que forneça um mínimo. Por isso que, geralmente, em países neoliberais, também o mínimo se garante que é a saúde e a educação. Esses dois. O resto, o povo deve correr atrás.
Mas se eu tivesse igualdade aqui nesses dois, é como se a gente tive acesso à saúde e educação, então já estou igual. Então agora eu já posso correr igual a todo mundo e vou alcançar o ouro, que é o sucesso financeiro no final. É importante a gente entender isso, tá certo? Por isso que muitas vezes tem um discurso, o meu direito acaba quando começa o do outro. Não, então não é direito, é privilégio. Direitos, eles devem ser coletivos, porque a cidadania, ela só é possível de ser vivida num ambiente de liberdade e num ambiente de autonomia, mas também democrático. Por isso que democracia e cidadania só podem ser pensadas juntas. Não dá para ter cidadania onde não tem democracia, né? Porque aí já perdeu o direito da autonomia e perdeu a liberdade, tá certo? E aí no Brasil, o que é que ela vai relatar, né? Que no primeiro momento, né, aqui até colocando, a gente tem uma concepção muito de movimentos sociais muito voltados à questão do trabalho, né? Por quê? Ela primeiro aponta também Agon, que os primeiros movimentos, estou cansada, os primeiros movimentos de cidadania, eles se relacionavam muito à questão comunitária, né? Ou seja, o bem da comunidade que vai ser lutado, é o bem da comunidade que a gente deve, né, buscar, para que não haja competição entre quem é cidadão, né? Ou seja, uma minoria, não haver competição entre essa minoria. Mas no segundo momento desses direitos, né, dessa cidadania, a gente vai ter agora pelos excluídos, ou seja, quem estava fora da noção de cidadania vai querer entrar, né, o discurso do excluído. Né? O serviço social evita muito essa palavra porque a gente entende que todos nós estamos incluídos de alguma forma no sistema, só que alguns de forma mais marginal e outros de forma mais centralizada. A cidadania está atrelada à ideia de autonomia e liberdade e, por sua vez, só pode existir em ambiente democrático. Ela também vai estar relacionada à questão dos direitos, né, coletivos, né, que é direito civil, político e social. E que mais que na realidade, nesses primeiros civis e políticos são mais de cunho individual, né, segundo Agon, e os sociais são de cunho mais coletivo, ou seja, eles vêm para resguardar bens e serviços que o Estado deveria mediar. Né? É interessante que ela sempre aponta o Estado como mediador desses direitos, tá certo? Que é uma concepção mais moderna dos direitos e das próprias cidadania. Enquanto a primeira modalidade da cidadania, né, é mais a questão das virtudes, do dever cívico, ou seja, eu vou defender a coletividade, a minha comunidade. Nesse segundo momento, é mais para públicos específicos, é mais para serviços, né, específicos. E aí ela vem começar a discutir sobre o Brasil, que no período colonial, né, essas primeiras lutas por cidadania, na verdade, eram lutas pelo trabalho, né, por um trabalho mais digno em relação à colônia, aliás, em relação à metrópole. Eles reconheciam que, ok, a metrópole não vai deixar de explorar a gente, mas a forma dessa exploração, ela pode ser mais digna. E aí que esses primeiros movimentos nativistas, eles se relacionam muito a não romper necessariamente com a corte, com a metrópole, mas garantir uma dignidade para quem estava aqui na colônia. Né? Esse nativismo era mais relacionado a essa condição de vida mais digna. Diferente que do Brasil Império, que aí, assim, no Brasil Império, se amplia mais essa concepção também, né, de luta no Brasil, porque, veja só, agora a gente está quase livre, né, de Portugal, mesmo tendo lá o Dom Pedro, mas a gente tinha mais autonomia. E aí, busca-se aqui uma certa igualdade entre quem tinha posses e quem quase não tinha nada, né? Só tinha praticamente a vida. Isso aqui a gente está falando dos escravos, né? A gente está falando dos pobres mesmo, né? Que ainda tinha condição mínima de vida. Então, assim, garantir que eu não fosse morto pelo senhor de engenho, garantir
que minimamente eu pudesse participar do cenário público, ter uma certa autonomia, não deixou de ter voto de cabresto, né, porque as relações de desigualdade econômica eram muito extensas ainda. Esse Brasil imperial, né, ainda é a questão do trabalho, mas agora também com conteúdo mais de participação, certo? Principalmente nas revoltas aqui do Nordeste, né, por reconhecimento dessa região também perante o Brasil, tá certo? E aí a gente só vai ter mesmo mudança já no alvará dos séculos XIX, né? Do século XIX, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, certo? Que aí a gente vai tentar buscar ampliar essa concepção de cidadania mesmo. Agora com o movimento também de buscar não só mais direitos civis, mas direitos políticos, né? Ou seja, de contestação mesmo a esse poder supremo que o imperador tinha, mas que só vai ser rompido mesmo com a proclamação da República. Também cabe destacar que a gente tem algo muito importante no Brasil, que foi a abolição da escravatura, né? Ou seja, a gente libertou os escravos negros e deu um status de igualdade para eles. Só que aí, assim, uma igualdade que não era, né? Porque essa igualdade, né? Antes, inclusive, porque aí é que tá a grande questão. Um dos motivos também do Império perder força é por conta da abolição, ou seja, aquele imperador, Dom Pedro II, ele já não tinha mais poder nenhum. Então, não fazia mais sentido tê-lo como um representante brasileiro. E aí, mais um motivo para se proclamar a República, com a insatisfação dos poderosos. E aí, o que, é que a gente tem nos anos 30, já que a gente já está na transição da República Velha para a República Nova, a gente tem o Getúlio Vargas, que vai começar uma ditadura varguista, mesmo que por pouco tempo, mas ainda com a noção de democracia tutelada, né? Ou seja, vocês podem se rebelar, vocês podem lutar por condições melhores, mas sob o jugo do presidente, ou seja, sob o jugo do Estado, na verdade, né? Então, é uma democracia, por isso que Agon usa esse tutelada, né? Porque assim, vocês podem se manifestar, mas desde que seja de acordo com o que eu quero, né? E aí isso vem muito da nossa tradição autoritária, né? Da nossa tradição de ditaduras que tem um ar, né, de querer voltar à normalidade, garantir a democracia, a cidadania, mas não dá, né? Porque a gente já viu que para ter cidadania precisa ter liberdade e autonomia. Aí não combina. É por isso que nos anos 70, né, 80, a gente tem os movimentos sociais mais ligados a partidos políticos, mais ligados à esquerda, porque é de fato a perspectiva intelectual que traz essa liberdade como princípio, né? O princípio maior é a liberdade, é a nossa vida, né? Traz uma discussão de equidade, não só de igualdade, mas que vai ser rompido com os anos 90. E olha aí a ideologia vindo de novo, né? A ideia do individualismo, a ideia de que a gente não precisa do Estado, que o Estado é que massacra, não o Estado como mediador. Isso vai servir direitinho para o neoliberalismo. Por quê? Ao invés de eu contestar nos anos 90 para os 2000 a desigualdade produzida pela estrutura do sistema do capital, eu vou contestar o Estado, que é o mediador das duas classes antagônicas, que é o burguês e o proletariado. Ou seja, eu vou afastar aqueles movimentos sociais dos anos 70, 80, que tinham viés político partidário, tanto pela questão das rivalidades, realmente, porque diferente de um posicionamento conservador, um posicionamento à esquerda tem que ter contestação, senão não é esquerda, aí é ditadura. Por isso que é tão divergente, né, a discussão entre partidos e sindicatos, e dentro deles mesmos, porque é preciso, gente, é preciso ser plural. E só que aí
né? O que ela chama de erro, que é essas disputas, que é muitas vezes ainda a gente tem a ideia do Salvador, né, de ser guiado, é que vai fragilizar esses movimentos sociais dos anos 60, 70, 80 e vai dar alçada para novos movimentos sociais mais pluralistas, mas no sentido de agora lutar por categorias e muitas vezes institucionalizando esses movimentos sociais dentro de conselhos de direitos. É nos anos 90, com as primeiras eleições diretas, é que a gente vai ter mudanças também na organização política da classe trabalhadora junto aos movimentos sociais. Como a gente estava estudando, os movimentos sociais vão passar por uma nova forma de organização. Agora, não mais trazendo só a pauta da questão classista, mas também uma pauta trazendo a dimensão cultural e apontando a ação coletiva nesses movimentos pelo associativismo, ou seja, é pelo que a gente viu na teoria, que é o acionismo, ou seja, eu vou ter a organização por interesses e muitas vezes esses interesses não são de classes, mas são interesses de identidade, interesse cultural ou temáticas específicas. O importante é a gente entender que a redemocratização ela vai possibilitar também repensar esses movimentos anteriores que trabalhavam mais com a questão de base, inclusive, né, cada vez mais com o uso da internet, a gente vai ter também outras formas de mobilização, não mais aquelas que ocorrem nas ruas, né, mas também aquelas que são virtuais e que aglomeram pessoas que territorialmente não estão próximas. Né? Qual a importância de entender isso? Porque, ao mesmo tempo que vai se dar visibilidade a temáticas que anteriormente não eram visibilizadas, como a questão de gênero, como a questão dos LGBTQI+, né, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexos. A gente vai ter também a questão étnico-racial, mas voltada agora com outra roupagem, né, que é essa vertente mais culturalista. A gente vai ter também, em contraposição, uma criminalização maior dos movimentos do campesinato, ou seja, aqueles movimentos que vão lutar pelo direito à terra, pelo direito ao uso social do solo, né, por uma construção de uma agricultura que não seja aquela predatória, mas uma agricultura mais familiar, uma agricultura mais saudável, a gente vai ter, em contraposição, uma certa rejeição da população, e isso com outra contribuição também muito grande da mídia, certo? Inclusive também a gente vai ter um arrefecimento, por exemplo, dos movimentos de crianças e adolescentes, que nos anos 80 foi muito forte, né, com o movimento de meninos e meninas de rua. A própria reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, elas vão ganhar um viés mais institucionalizado, principalmente com o reconhecimento do SUS. É como se aquelas pautas universalizantes, aquelas pautas mais radicais, né, de universalizar, da equidade, de ter um sistema público realmente com efetividade de participação popular, ele fosse colocado de lado, e aí a gente vai começar a discutir uma saúde pública mais incorporada ao Estado e cada vez menos com a participação da população. Então a gente tem essa contraposição, ao mesmo tempo que a gente vai ampliar a gama do debate, né, da cidadania e dos direitos humanos, a gente vai ter também um retrocesso na questão mais política em si dos movimentos sociais, principalmente porque nos anos 90 vão surgir também o que a gente chama, com mais força, né, o que a gente chama de organizações não governamentais, ou seja, são organizações, né, são instituições que surgem, em sua grande maioria, dentro de movimentos sociais. Ou seja, agora os movimentos sociais que antes trabalhavam com a mobilização política, agora eles próprios vão agir junto à sociedade civil para resolver os problemas sociais. É assim que surgem as primeiras ONGs. Né? Essas ONGs, em grande medida, vão ser financiadas por dinheiro internacional, né? Ou seja, de países desenvolvidos, até então, nos anos 80 e 90.
o Brasil era considerado país subdesenvolvido. Só nos anos 2000, quando a gente ganha o status de país em desenvolvimento, que é diferente, subdesenvolvido significa aquele país que tem condições totalmente miseráveis, que não se tem nenhum patamar de riqueza, onde o capital ele ainda é muito inicial, ainda é muito precário. Já um país em desenvolvimento é um país que tem mais capacidade de trabalho, de comércio, que é a oposição do Brasil na atualidade, né? E que a gente chegou a um patamar de renda mínima para a população. Então, também a mudança de status do Brasil de país subdesenvolvido para país em desenvolvimento vai fazer que a mudança de financiamento dessas ONGs se transforme. Ao invés de, como antes, ser, né, financiamento internacional, agora vai ser financiamento principalmente público, né? Ou seja, vai ter uma disputa do fundo público. Fundo público é todo o dinheiro do Estado, dinheiro de impostos, dinheiro de taxações, todo o dinheiro que o Estado recebe para retornar para a sociedade. Ou seja, essas ONGs vão disputar com o próprio Estado o financiamento pelo fundo público para fazer ações junto à sociedade civil. E aí é importante a gente ponderar aqui. Primeiro, é importante que a sociedade civil se engaje sim, na coisa pública, inclusive com ações sociais, porque as ONGs estão mais próximas da população, porque elas são mais comunitárias. Mas também, em contrapartida, essa participação das ONGs fomenta também a terceirização do Estado, ou seja, o Estado ele deixa de se responsabilizar pela ação e agora transfere sua responsabilidade para as ONGs, com menos dinheiro ou com dinheiro também que não vai poder ser fiscalizado, porque a partir do momento que vai para a ONG, o Estado só vai fiscalizar no final, quando houver os resultados daquela ação que a ONG promoveu. Então, como foi, que público de fato ela alcançou, quais os resultados efetivos, o Estado não vai ter tanto controle, né? Então, ao mesmo tempo que possibilita que ONGs sérias elas participem da coisa pública, fomentando em suas comunidades ações bacanas e de fato de construção da cidadania. Em outro contraponto, vai também possibilitar a corrupção, vai possibilitar também o apadrinhamento, né, que são características que a GOM traz em seu texto, que é o patrimonialismo, que é a apropriação do público pelo privado, que são relações ainda autoritárias. Então, a gente também vai ter em contraponto essa dimensão, tá certo? Hoje, as ONGs, elas são chamadas de OCIPs, né? Que é as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil, né? Que têm interesse público, ou seja, são organizações, né? Para tirar esse viés um pouco de que é não Estado, mas instituições que têm uma função social, e essa função social geralmente é gerar bem-estar social para a comunidade mais carente, mais pauperizada. Também na saúde, a gente tem o que a gente chama de OS, que é Organizações de Saúde, ou seja, em vez de ser uma empresa que vai gerir os hospitais públicos, a saúde pública, agora vai ser uma OS, né, que seria similar às OCIPs, mas que vai focar principalmente na saúde, como ISGH, como EBSER, ou seja, é um ente não público, no sentido não é o Estado em si executando aquela política pública, no caso de saúde. As OCIPs vão ser mais encontradas na área da educação e da assistência social, tá certo? Então a gente vai ter uma mudança nesses movimentos sociais, que se antes eram de cunho mais político, no sentido de propor realmente mudanças estruturais no sistema, agora vão ser mais de cunho local, identitário, culturalista, que vão buscar, na verdade, solucionar determinados problemas específicos, né, e não mais de forma estrutural. Essa é uma das grandes perdas também. A gente também vai ter enfraquecimento dos movimentos populares, aqueles que trazem como pauta uma discussão de classe, como, por exemplo, o movimento dos sem terra, o movimento dos sem teto, ou a via campesina, né, que são movimentos que problematizam as demandas urbanas e rurais, mas que também têm um viés de classe. Assim como também a gente vai ter
uma diminuição do movimento sindical, né? Principalmente com a terceirização dos trabalhadores, a perda do poder de renda e de compra do trabalhador, que vai colocar o sindicato como algo oneroso para o trabalhador e não como um espaço de participação e de garantia de seus direitos. Então, a gente também vai ter essa dificuldade junto aos sindicatos, porque se eu não tenho emprego, né, se eu não tenho emprego seguro, né, ou seja, com meus direitos trabalhistas garantidos, que eu tenho um contrato de trabalho a longo prazo, então fragiliza também a relação sindical, certo? E principalmente o que a gente tem nesse marco da transição dos anos 90 para os anos 2000 é a criação do que se chama terceiro setor. O terceiro setor é composto pelas ONGs, que eu falei no início, né, pelas OCIPs, pelas OS, pelos institutos, pelas fundações, pelas associações, ou seja, e pelas cooperativas, ou seja, todas essas instituições que não são Estado e não são mercado, ou seja, não têm fins lucrativos como empresa, mas que atuam no setor público, principalmente fomentando e operacionalizando políticas sociais que garantem direitos básicos, como saúde, educação, assistência social, cultura e lazer, tá certo? Esse terceiro setor, ele cada vez é mais amplo, né? Então, ele vai disputar também espaço, inclusive com OCIPs que vão se profissionalizar mesmo, que vão ter uma estrutura bem elaborada, com o setor de contabilidade, com advogados, com o setor de elaboração de projetos, né? Todo esse aparato administrativo e jurídico para garantir a sustentabilidade financeira dessas instituições e muitas vezes, né, transmutadas de ações sociais para o bem-estar da população e não como ações que são financiadas com dinheiro público para realizar ações que o Estado deixa a desejar, inclusive com o discurso na atualidade do chamado engajamento cívico, do voluntariado, que tem lei do voluntariado, né? Qualquer pessoa pode se candidatar, né? Tem regras desde que ele se comprometa aí nos dias fixos. O voluntariado é bacana como atividade de solidariedade. Você, como pessoa, quer ser solidário e vai atuar naquela questão no OCIP, numa organização de saúde, ou no ONG. O grande problema é que o voluntariado ele não é um trabalhador, no sentido que ele não é remunerado, ele não tem uma carga horária específica, ou seja, ele vai nos dias que ele quer, né, e não mantém um vínculo com aquela instituição, né? Então, esse é um dos fatores também complicadores do voluntariado, além da ideia de empreendedorismo social. E isso aqui complica mais ainda a relação das ONGs com o Estado e com a sociedade civil. Por quê? Se eu não sou empresa, então eu não empreendo. Porque quando a gente fala de direitos, isso não é empreendimento, né? Isso é a garantia de que todos nós vamos alcançar o que a humanidade produziu de melhor. Então, quando eu falo em empreendedorismo, eu estou trazendo um discurso empresarial para um espaço que deveria ser de garantia de direitos. Além do mais, quando eu repasso a responsabilidade do Estado para as ONGs, né, que é dita sociedade civil organizada, quando vocês ouvirem falar disso, né, o que é essa sociedade civil organizada? É essas ONGs, essas OCIPs, ou associações, ou cooperativas, ou institutos e fundações. Quando, na verdade, gente, a sociedade civil em si ela já é organizada, certo? Pelas relações sociais, pelo modo de produção. Então se torna redundante, inclusive. Mas é esse o discurso que tem na atualidade, né, de empreender socialmente, do engajamento cívico, para que as pessoas busquem cada vez mais promover ações, né, muitas vezes de cunho filantrópico e moralista, né, usando o fundo público, ao invés de lutarem para que o Estado garanta a qualidade de vida dos cidadãos, tá certo?
Outra coisa também importante, que é importante destacar, é que nos anos 90 a gente vai ter vários outros instrumentos também de participação da sociedade. Quais são eles? Que vão estar garantidos na nossa Constituição, mas também vão estar ratificados na Lei 9.909 de 98. O que é isso, né? É a lei que garante a participação do povo por meio de plebiscitos, referendos e iniciativa popular. Começando com iniciativa popular, que talvez seja um dos mais conhecidos. É a possibilidade do povo, a partir de uma determinada demanda, criar um projeto de lei, criar um documento solicitando que o legislativo crie uma determinada lei. Por exemplo, a lei anticorrupção, né? Eu, povo, posso me organizar, coletar assinaturas, mobilizar as pessoas, preparar um documento, mandar para o Senado ou para a Câmara dos Deputados ou inclusive para a Câmara de Vereadores e se tornar uma lei. Então, todos nós, enquanto cidadãos, temos direito a fazer iniciativas populares. Outra forma de participação da população é participação direta, tá certo? Também pelos plebiscitos, né, por exemplo, o Estado ele quer criar determinada lei. Então, ele vai consultar a população se eles concordam ou não. Por exemplo, Estatuto do Desarmamento, lei antidrogas. Então, o Estado ele leva aquela demanda, o Legislativo leva aquela demanda para a população e a população diz que quer ou não. Já outra possibilidade de participação direta é o referendo. O Legislativo ele já prepara a lei e a população só vai dizer sim ou não. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, a questão do ambiente, que é uma questão polêmica. Então, porque existe o agronegócio aí querendo cada vez mais ocupar espaços que deveriam ser proteção ambiental. Então, o legislador ele pode fazer uma determinada lei e só consultar o povo se o povo concorda ou não com aquela lei, tá certo? Esses três a gente chama de participação direta, certo? Que inclusive o voto também. Mas também existem as participações representativas. A partir do momento que eu voto para vereador, para prefeito, deputado estadual, deputado federal, presidente, governador, eu estou dando o meu poder para aquele representante do povo. Ou seja, é uma também participação representativa, onde aquela pessoa vai ter que me representar. No âmbito da teoria, sim, tá certo? A prática também deveria ser. Ou seja, aquelas pessoas que são gestoras, né, que vão estar no legislativo e no executivo, eles têm que me representar enquanto povo, tá certo? Todos esses mecanismos foram importantes para garantir que o povo seja ouvido e que ele tenha suas necessidades respeitadas, tá certo? Outra questão também que é importante apontar é que uma das formas também de participação do povo no espaço público é a partir de conselhos. Que conselhos são esses? Os conselhos de direitos estão previstos também na Constituição de 88. São determinadas, como a gente pode dizer, são determinados grupos de pessoas reunidos por temáticas, por exemplo, conselho de mulheres, conselho de pessoas com deficiência, conselhos de idosos, conselhos da criança e do adolescente, conselhos da assistência social, conselhos da saúde. Os conselhos são espaços onde tanto a sociedade civil e aí os representantes da sociedade civil, né, que podem ser essas associações, cooperativas, institutos, fundações e também OCPs, eles vão estar no conselho representando o povo. Alguns conselhos, como o da assistência social e da saúde, também permitem a participação dos usuários. Quem são os usuários? Quem usa aquela política pública, é o povo, tá certo? E também vão estar nesses espaços dos conselhos os gestores. Foi pensada essa estrutura para garantir o seguinte:
que o gestor do executivo estivesse junto do povo, que é quem recebe as ações do executivo. Então, o gestor ele teria um feedback, teria um retorno imediato do povo sobre suas ações. Os conselhos eles surgem para garantir a participação do povo. Consequentemente, participando, o povo também pode exercer o controle social. Controle social é averiguar as contas públicas, averiguar a transparência dessas políticas públicas, averiguar também a qualidade, né? Definir também ações. Os conselhos eles podem ser também deliberativos, ou seja, deliberar como o Estado deve agir, claro, na medida também da legislação e dentro de um orçamento público, ou seja, os conselhos eles podem também direcionar a ação do executivo ou pode também ser só consultado, né? E aí, como é que ele vai ser consultado? O gestor do executivo tem determinada proposta de um programa, um projeto ou um serviço e vai consultar o conselho para saber se aquele serviço, programa, projeto que ele pensou pode ser executado, né? E o conselho ele tem poder de veto também de determinadas ações do governo, né? E aí esse é um importante espaço político, porque claro que vai ter interesses muito diversos, vão ter pessoas que vão participar para garantir de fato a cidadania, vai ter outros que vão participar só para combater aquele prefeito, ou governador, ou né, qualquer membro do executivo, porque não concorda ideologicamente com aquele outro gestor. Mas é um espaço importante. Outros espaços importantes também são que a gente chama os fóruns populares, as conferências também. As conferências são espaços que aí não só mais os representantes da sociedade civil e alguns usuários vão participar, mas toda a comunidade. Por exemplo, se você mora num município de pequeno porte, né, ou então mesmo na metrópole como Fortaleza, existem as conferências. As conferências, elas ocorrem, tem chamada pública, né, para que todo mundo possa participar, e aí você se inscreve e durante 2, 3 dias você vai poder participar enquanto cidadão, definindo os rumos do seu município. E o que é decidido na conferência tem poder para ser executado, né? Se o gestor não executar, ele vai ser cobrado por isso. Quando o município é muito pequeno, né, ou quando aquela política pública não é tão extensa, no sentido de não agregar muitas pessoas, a gente pode fazer a reunião ampliada. A reunião ampliada é um debate com menor tempo, né, pode ser de um dia, mas não quer dizer que ele tenha menor relevância. Né? Agora, o que ocorre, o que é decidido na reunião ampliada nem sempre tem poder de obrigação do gestor executar. Mas são esses espaços que são importantes para que a gente possa garantir a nossa voz, né? Que a nossa voz seja ouvida, que a nossa voz tenha representação efetiva e que a gente não tenha só terceiros nos representando, mas que a gente possa também assumir nossa responsabilidade enquanto cidadão. Então, espero que vocês tenham gostado, né? É um texto importante para o serviço social, porque traz a trajetória da nossa formação sociopolítica, cultural, né, e econômica, e vai também contribuir para que a gente entenda o que ocorre no Brasil de hoje, né? Não só com os movimentos sociais, mas principalmente da relação do Estado com a sociedade civil.